Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 101. O chefe Shi é realmente uma boa pessoa. Sim, ele é uma pessoa muito bondosa. Aqueles que se beneficiaram da generosidade de Shin Tsukihara naturalmente o elogiaram. Além de sua gentileza, o negócio da família de Shin também periodicamente oferecia oportunidades de emprego no campo de refugiados, permitindo que esses refugiados se sustentassem. Embora fosse apenas uma gota no oceano, a reputação de Shin Tsukihara entre os refugiados era quase equivalente à de um santo. Eren, pegue isso e dê para sua mãe comer. Depois de receber a porção do dia, Hannes foi procurar Eren. Ele não tinha muita comida nas mãos, apenas alguns pedaços de pão preto e algumas tigelas de mingau ralo, que eram a ração diária para 3 pessoas. Como soldado destacado em um lugar pequeno, Hannes não era muito respeitado e até receber uma nova designação de superiores. Havia pouca diferença entre ele e os refugiados. Mas tio Hannes, e você? Embora Eren fosse jovem, ele era muito sensato. Num relance, Hannes havia dado toda a sua parte para Eren. Não se preocupe, seu tio Hannes aqui come rações oficiais, então eu definitivamente não vou passar fome. Além disso, não estou acostumado com essa comida grosseira. Hannes dispensou o assunto com indiferença. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, seu estômago roncou alto, fazendo com que suas bochechas ficassem levemente vermelhas. Tio Hannes, você ainda deve comer um pouco. Eren empurrou o pão preto de volta para a mão de Hannes. Eu realmente não estou com fome, e você ainda está crescendo, e os ferimentos da Carla ainda não sararam. Você também não deveria passar fome, recusou Hannes. Enquanto os dois estavam sendo modestos, uma comoção repentina irrompeu na praça. Foi uma grande comoção. Sem saber o que estava acontecendo, eles perguntaram a um refugiado próximo que havia se reunido para ver o que estava acontecendo. Descobriram que Shin Tsukihara, o chefe dos negócios da família de Shi, havia chegado ao campo de refugiados. Ao ouvir que era Shin Tsukihara, Eren ignorou a comida em sua mão e correu até lá. Hannes não teve escolha a não ser liderar o caminho com a comida, seguindo atrás. Chegaram no meio da multidão e viram Shin Tsukihara cercado de pessoas. Ao lado dele estava um homem de meia idade, de constituição robusta e bigode fino. Todos reconheceram este homem de meia idade. Ele era o responsável pelo campo de refugiados, além de capitão do esquadrão estacionado no distrito de Ross, um homem com poder real. Normalmente todos tinham medo dele, mas naquele momento, ele estava agindo respeitosamente na frente de Shin Tsukihara. Obrigado novamente, senhor, por estar disposto a me ajudar com esse pequeno favor. Shin Tsukihara expressou sua gratidão. O responsável pelo campo de refugiados riu 2 vezes e deliberadamente colocou o braço em volta do ombro de Shin Tsukihara, mostrando que os dois tinham um bom relacionamento. Senhor Shi, o senhor é muito educado. O senhor sustenta a guarnição com tantas despesas militares todos os anos, e nós lhe somos gratos. Isso é apenas um assunto menor, que não vale a pena mencionar. Mas, senhor Shin, que tipo de pessoa o senhor está procurando? Terei prazer em ajudá-lo diretamente se puder me informar, disse o responsável. Naturalmente não posso ser descuidado com este assunto. A pessoa que procuro é meu salvador, assim como o salvador da caravana da minha família Shin. Shin Tsukihara disse seriamente, a pessoa que estou procurando se chama Hannes, e ele deve ser um soldado estacionado no distrito de Shiganshina. Soldado chamado Hannes? O responsável pelo campo de refugiados franziu a testa e murmurou, esse nome parece um tanto familiar. Um dos soldados próximos pareceu se lembrar de algo e sussurrou no ouvido do responsável. De repente, ele percebeu algo. Não muito tempo atrás, houve de fato um soldado chamado Hannes que veio até ele perguntando sobre questões de designação. Mas como ele era do distrito de Shiganshina, ele ouviu falar da reputação dos soldados daquela área e sempre desprezou os soldados de um lugar tão pequeno. Rápido, traga Hannes aqui. O responsável acenou com a mão. Hannes, que observava de lado, ouviu seu nome sendo chamado. Embora não entendesse por que estava sendo chamado, correu apressadamente. Oficial, eu sou Hannes. A pessoa está bem aqui. Agora, senhor Shin, o que houve? O responsável pelo campo de refugiados olhou para Hannes, aparentemente indiferente à sua aparência simples, incapaz de ver algo de extraordinário nele. Quando eu estava no distrito de Shiganshina, graças à ajuda do senhor Hannes, conseguimos deter e matar o titã que bloqueava nosso caminho. Graças a ele, consegui escapar. O senhor Hannes é meu salvador. Nesse momento, todos ficaram chocados com as palavras de Shin Tsukihara, incluindo o próprio Hannes. Quando ele salvou Shin Tsukihara, foi o contrário. Ele não tinha habilidade ou força para matar um titã. Mas no momento seguinte, Shin Tsukihara agarrou a mão de Hannes e o ajudou a se levantar. Os dois se olharam por acaso, e Hannes viu um leve sorriso nos olhos de Shin Tsukihara, compreendendo instantaneamente. As pessoas ao redor começaram a discutir animadamente. Todos haviam vivenciado a calamidade trazida pelos titãs e compreendiam seu terror e poder. Os titãs os fizeram perder seus lares e se tornarem refugiados. Aos olhos deles, a imagem de Hannes se transformou instantaneamente na de um herói. O responsável pelo campo de refugiados aparentemente não esperava que esse cara aparentemente comum tivesse tanta força, e não duvidou das palavras de Shin Tsukihara. Embora Maria e o distrito de Shiganshina estivessem perdidos, eles conseguiram dizer se havia corpos de titãs ao redor das muralhas da cidade após uma rápida olhada. Tais conquistas militares não poderiam ser falsificadas. Eu não esperava que o senhor Hannes tivesse tanta coragem e força. Eu fui negligente antes. O responsável pelo campo de refugiados falou, tentando conquistar Hannes.
Hannes hesitou em suas palavras, engolindo em seco, e olhou para Shin Sukihara ao seu lado. Ele sabia que precisava continuar atuando naquela cena. Eu só estava cumprindo meu dever. Como soldado destacado no distrito de Shiganshina, quando os titãs atacaram, eu naturalmente tive que revidar. Essa declaração hipócrita provavelmente esgotou toda a eloquência que Hannes tinha nas mãos. Todos bateram palmas em aplauso. Embora seja seu dever, também é um ato meritório. Os dois não podem ser confundidos. Mandarei alguém verificar isso e no futuro, o recomendarei ao líder da guarnição. O responsável pelo campo de refugiados falou alto, não apenas tentando conquistar Hannes, mas também ganhar algum favor de Shin Sukihara, o rico patrono. Eren, que observava de lado, não conseguia entender a situação, mas sabia que tudo aquilo era falso. Não, tio Hannes. Eren, eu estava preocupado com você e com a Mikasa esse tempo todo. Achei que você estivesse em apuros. De repente, Shin Sukihara falou, sorrindo enquanto tocava a cabeça de Eren. Lembro que os ferimentos da Carla eram bem graves. Como ela está agora? Ao ouvir isso, Eren pareceu angustiado. Mãe, o estado da minha mãe não é bom. Ela está gravemente ferida, mas o médico militar aqui se recusa a dar um diagnóstico. Dadas as condições do campo de refugiados, eles naturalmente não conseguiram curar os ferimentos de Carla. Shin sabia muito bem o que estava acontecendo, mas deliberadamente. Falou imediatamente para chamar a atenção de Eren. Então você deveria vir comigo por enquanto, e eu vou providenciar alguém para tratar dos ferimentos da sua mãe. Capítulo 102. Sem pensar muito, Eren presumiu que as ações de Shin Sukihara foram influenciadas pela presença de Mikasa e que ele era uma boa pessoa. Sentindo-se grato novamente, ele correu de volta ao campo de refugiados para informar sua mãe. O líder do campo, entendendo as intenções de Shin Sukihara, concordou rapidamente com esse acordo, já que eles eram apenas 2 refugiados comuns. Quando Shin Sukihara chegou, ele estava sozinho, mas no caminho de volta de repente apareceram 3 ou 4 carruagens puxadas por cavalos. Uma mudança significativa. Shin Sukihara concordou com o líder do acampamento, e no dia seguinte, Hannes também se apresentou à guarnição local, acompanhando formalmente Shin Sukihara de volta à companhia comercial por enquanto. Entre as 3 carruagens, uma foi designada para Eren e sua mãe, uma para o resto do grupo e a equipe, enquanto Shin Sukihara convidou Hannes para compartilhar a última carruagem. Aos olhos dos outros, parecia que Shin Sukihara estava expressando gratidão a um benfeitor. Senhor Shi. Senhor Shi. Uma vez dentro da carruagem, Hannes ficou tão assustado que imediatamente se ajoelhou e nervosamente bateu a cabeça na de Shin Sukihara, dizendo, Senhor Shin, prometo não revelar o que vi naquele dia. Não fique tão nervoso. Se eu quisesse te silenciar, não teria te deixado ir naquele dia, certo? Shin Sukihara o confortou com uma frase. Hannes pode não ser particularmente inteligente, mas ele era hábil em avaliar a situação. Estou construindo sua reputação deliberadamente. Pretendo cuidar de você. Você deveria estar feliz, e isso é para seu próprio benefício. A carruagem era muito luxuosa, bem abastecida com bebidas e espaçosa. Shin Sukihara estava casualmente reclinado em uma cama de madeira na carruagem, servindo-se de uma bebida e bebendo lentamente. Nas ruas, só havia mendigos e vítimas do desastre. De fato, aqueles que conseguiram permanecer no campo de refugiados foram considerados afortunados. Mas eu não consigo matar titãs. E se? Hannes entrou em pânico de repente. Ele já havia se envolvido em pequenas fraudes antes, como exagerar suas realizações e enganar seus superiores. Mas alegar ter matado sozinho uma dúzia de titãs estava além de sua coragem. Se ele tivesse recebido a ordem de matar titãs naquele dia, que diferença haveria entre isso e ser enviado para morrer? Não tenha medo, não tenha medo. Shin Sukihara o consolou. Você não precisa matar titãs. Você só precisa que os outros acreditem que você pode. Mas e se eles realmente acreditarem que eu sou capaz e me designarem para investigar a unidade militar? O que devo fazer? Hannes estava ansioso. É difícil lidar com isso? Diga-lhes diretamente que você está focado exclusivamente em proteger os civis e manter sua posição. Não é um motivo justificável e correto? Shin Sukihara terminou sua bebida. Mantenha esse pretexto e eu ajudarei você a estabelecer uma conexão e entrar. Hannes enxugou a testa, sentindo claramente a pressão. Dentro das muralhas Rose não só ficava a muralha de Sina, mas também a residência real. Era a última linha de defesa das 3 muralhas. Lá, era impossível encontrar titãs, a menos que as muralhas Rose fossem violadas. Muito obrigado, Sr. Shin. Sua orientação é inestimável. No futuro seguirei suas instruções sem hesitar. Hannes provou ser perspicaz e rapidamente expressou sua lealdade assim que compreendeu o plano. Principalmente depois de testemunhar a força incrível de Shin Sukihara naquele dia, onde nem mesmo os imponentes titãs eram nada diante dele. Hannes não tinha intenção de traí-lo. Bem, conversar com você é bem relaxante. Concentre-se apenas nas suas tarefas. Eren e Carla serão bem tratados, e isso também retribuirá o favor. Shin Sukihara ofereceu algumas orientações antes de fechar os olhos para descansar. Hannes era astuto e não particularmente habilidoso, mas seu forte senso de lealdade era suficiente. Durante o calor do verão, Hannes pegou um leque dobrável e abanou Shin Sukihara, ajudando a aliviar o calor. Ao chegarem à companhia comercial, todos desembarcaram das carruagens. Shin Sukihara cumpriu sua promessa e providenciou excelentes acomodações para Eren e sua mãe, Carla. Carla estava ferida, então Shin Sukihara até contratou uma empregada para cuidar dela, sem deixar nenhum detalhe de lado. Jovem, você tem ficado grudado em mim como uma sombra esses últimos dias. O que exatamente você quer? Com Eren e sua mãe estabelecidos na empresa comercial, a situação deles melhorou muito. No dia seguinte, Hannes também foi se apresentar à guarnição local.
Correram rumores de que ele havia sido promovido a líder de esquadrão. Enquanto isso, durante esse período, além de cuidar de sua mãe durante o dia, Eren seguia Shin Sukihara secretamente. Quero aprender com você. Se eu conseguir me tornar tão habilidoso quanto você, poderei eliminar todos esses canalhas e recuperar minha terra natal. Embora jovem, a determinação de Eren era evidente em suas palavras, sua raiva e ressentimento eram impossíveis de esconder. Embora, devido às ações de Shin Sukihara, Carla não tivesse sido devorada pelos titãs diante dos olhos de Eren, sua parte inferior do corpo permaneceu paralisada e ela derramava lágrimas diariamente. O ódio de Eren pelos titãs não havia diminuído nem um pouco. Shin Sukihara fixou seu olhar nos olhos de Eren, sentindo uma certa qualidade intrigante. Você quer derrotar os titãs? Claro, Eren afirmou. Mas você sabe a verdade por trás dos titãs que invadiram os muros do distrito de Shiganshina? Shin Sukihara de repente fez uma pergunta, fazendo Eren parar. Ele revelara sua astúcia cedo demais. Parecia que Grisha, que estava disfarçado há anos, havia notado sua presença, embora ele ainda não tivesse se mostrado. A suspeita de Shin Sukihara agora se voltou para as intenções de Grisha. Com apenas 12 anos de idade, Eren agora carregava um pesado fardo de informações, abalando os alicerces do seu mundo. Ele aprendeu que havia um mundo além dos muros e que seu pai não era um insider. Ele percebeu que as brechas em Shiganshina e no Muro de Maria faziam parte do esquema de Marley. As sementes da dúvida, uma vez plantadas, eram difíceis de explicar. Mesmo sem a instigação de Shin Sukihara, o próprio Eren começou a ligar os pontos. A proibição de seu pai de entrar no porão, suas ausências inexplicáveis. Inclusive, desta vez, seu pai estava convenientemente ausente quando Shiganshina foi invadida. Eren sentou-se no chão, perdido em dúvidas. Sejam quais forem os motivos do seu pai, preciso de uma explicação dele. Então Eren, quando seu pai aparecer, espero que você me avise. Só uma explicação? Eren perguntou. Se ele não for um titã, não o tratarei com dureza. Shin Sukihara assegurou-lhe. Eren assentiu silenciosamente. Vendo seu progresso, Shin Sukihara sorriu levemente e ofereceu algum conforto. Ele pediu a Eren que o informasse assim que seu pai aparecesse e então se dirigiu ao estábulo da companhia comercial. A empresa comercial havia adquirido um terreno no Distrito das Rosas e estava construindo carruagens sob o pretexto de criar uma caravana. Na realidade, o objetivo era treinar soldados rasos. Infelizmente, Shin Sukihara tinha pouca mão de obra disponível. Capítulo 103. No campo de treinamento, grupos de funcionários da empresa comercial estavam em treinamento. Eram, em sua maioria, órfãos ou refugiados que haviam assinado contratos de trabalho, cujas vidas e mortes agora eram determinadas por Shin Sukihara, garantindo sua lealdade. Apesar da pouca idade, Mikasa claramente se tornou foco do campo de treinamento. Seu talento extraordinário superava até mesmo de alguns adultos, tornando-a uma oponente incomparável. Dengue. Naquele momento, Mikasa estava em combate corpo a corpo com um homem de meia idade. Ambos usavam espadas de madeira, e o homem de meia idade era um veterano aposentado contratado por Shin Sukihara. Eles estavam demonstrando técnicas de combate militar. Embora a força de Mikasa não se comparasse à de um adulto, sua agilidade era notável. Após se esquivar de vários ataques do homem, ela rapidamente se virou e posicionou sua espada de madeira em seu pescoço. Uau, Mikasa é incrível! Até o instrutor perdeu. Aplausos irromperam no campo de treinamento. A aparência assustadora de Mikasa contrastava com sua docilidade habitual. Ela ajudava os outros de bom grado, construindo fortes laços com as pessoas dali. Bom trabalho! Ao ouvir essa voz familiar, todos imediatamente pararam de rir e se curvaram respeitosamente para Shin Sukihara. Shin Sukihara acenou com a mão, indicando que eles deveriam continuar o treinamento. Mikasa o seguiu obedientemente. O treinamento aqui não lhe serve mais. A partir de amanhã, venha à minha casa todas as tardes para um novo curso. Shin Sukihara instruiu. O talento de Mikasa, como na história original, já havia sido demonstrado desde o início. Seja em habilidades de combate, técnicas de luta ou uma percepção aguçada dos inimigos, ela superava as capacidades da maioria dos indivíduos. À medida que Mikasa crescia, sua força, velocidade e reflexos continuavam a melhorar. Shin Sukihara estimou que Mikasa teria pelo menos as habilidades de uma investigadora especial. Entendido. Mikasa concordou alegremente. Ela preferia a orientação pessoal de Shin Sukihara ao treinamento ali. Isso pode ser considerado seu presente de formatura. No entanto, você não pode usá-lo na frente de outras pessoas sem a minha permissão. Os dois embarcaram em uma carruagem, e Shin Sukihara colocou uma mala branca na frente de Mikasa. A próxima fase do treinamento de Mikasa naturalmente envolveria o uso do Kinki. Isso é, Mikasa fez uma pausa, olhando para a mala branca desconhecida. Era feita de um material que ela nunca tinha visto no distrito de Shiganshina. Shin Sukihara apertou levemente um botão, e a mala se abriu instantaneamente. Partículas brilhantes em tons vibrantes giraram e convergiram no ar, formando o cabo de uma lâmina feita de kagune, uma lâmina quase tão fina quanto uma espada comum, mas com uma lâmina semi-transparente e uma leve luminescência azul, semelhante a um belo cristal de gelo. É tão lindo, Mikasa murmurou inconscientemente. Ao pegar a lâmina, ela não compreendeu completamente o significado desta arma no mundo dos titãs. Shin Sukihara semicerrou os olhos. Esta lâmina a Kinki tinha origem em um Gol de nível SS capturado por Koshleya e que fora condenado à morte logo no início. Devido à singularidade de sua habilidade, estava entre os Kinkis de nível SS de nível mais alto. Guarde isso. Você aprenderá a usar o Kinki sob minha orientação. Seguindo as instruções de Shin Sukihara, Mikasa pressionou um mecanismo, e a lâmina azul gelo se transformou novamente na mala. Kinki, é esse o nome desta arma? Sim. Shin Sukihara assentiu. A carruagem parou.
Mikasa não morava com Shin Tsukihara, mas ele, com a ajuda dele, havia arranjado um lugar confortável para ela e sua mãe. Não ficava longe da companhia comercial. Sob a orientação de Shin Tsukihara, o bordado da mãe de Mikasa se tornou uma marca de luxo com boas vendas nos círculos ricos. Então, a situação atual e a renda de Mikasa eram bastante satisfatórias. Quando Mikasa desceu relutantemente da carruagem, Shin Tsukihara esfregou a testa. Ele não tinha nenhuma preferência específica, mas aquela garota era muito jovem agora. Talvez, em seus momentos mais sombrios, ele tenha trazido luz para si mesmo e agora tenha se tornado seu apoio emocional. Senhor, logo depois de se despedir de Mikasa, Ares correu até lá. Eren está desaparecido, mas encontramos isso no quarto dele. Ares entregou um pequeno pedaço de papel. Estava coberto de símbolos estranhos e intrincados, difíceis de decifrar. Grisha finalmente perdeu a paciência? Shin Tsukihara pegou o papel, estudou-o por um momento e finalmente entendeu a intenção de Eren. O papel representava um mapa. Eren ainda era novo no distrito Rose e não estava familiarizado com o terreno. A única área que conhecia era a vizinhança do campo de refugiados. Ele deve estar indo para a floresta atrás do campo de refugiados. Shin Tsukihara saiu da carruagem no momento em que o céu escureceu de repente e gotas de chuva começaram a cair. Ares rapidamente pegou um guarda-chuva na carruagem para segui-lo, mas Shin Tsukihara o impediu. Não precisa me seguir. Vai acalmar a Carla. Diz a ela que vou levar o Eren para ver a Mikasa. Entendido, senhor. Com um aceno respeitoso, Ares entregou o guarda-chuva para Shin Tsukihara e dirigiu a carruagem para longe. A chuva se intensificou. Na floresta atrás do campo de refugiados, os sons de luta e gritos se misturavam à chuva. Pai, para onde o senhor está me levando? Mamãe está ferida. Você não vai vê-la? O que exatamente você está planejando? Onde você esteve esse tempo todo? Eren lutou desesperadamente, mas não conseguiu se libertar das garras de Grisha. Grisha segurou seu pulso, arrastando com força. Depois da conversa com Shin Tsukihara, Eren ficou desconfiado de seu pai e de suas motivações. Ele queria desesperadamente uma explicação, mas Grisha estava mais preocupado em revelar suas ações. Ele só podia forçar Eren a segui-lo. Pai, minha mão está doendo. Me solta. O que o senhor está fazendo? Desculpe, Eren. Não temos tempo. Você vai entender depois. Estou fazendo isso para o seu próprio bem. Nas profundezas da floresta, Grisha finalmente falou. Ele puxou Eren para perto de si, com os olhos arregalados e cheios de intensidade. Encharcado pela chuva forte, a aparência desgrenhada de Grisha o fazia parecer um tanto sinistro. Pai? Eren ficou surpreso com a expressão de Grisha, lutando para encontrar palavras. Mas no momento seguinte, Grisha recuperou uma seringa de seu kit médico. A seringa continha um líquido peculiar e turvo, com partículas visíveis que lembravam parasitas flutuando em seu interior. Era nauseante. Eu não quero. Pai, você perdeu o juízo. Você não é mais o mesmo de antes. Me solta. Eu quero voltar. Me solta. Percebendo que estava prestes a enfrentar, as lutas de Eren ficaram ainda mais intensas. Grisha tentou administrar a seringa com uma mão, mas apesar dos esforços, não conseguiu conter Eren completamente. Capítulo 104. Eren, tudo isso é para o seu bem. Você entenderá mais tarde. Um brilho penetrante brilhou nos olhos de Grisha. Ele sabia que não podia perder mais tempo. Aquele homem Shin Tsukihara era perigoso. Embora não houvesse provas concretas, seus instintos lhe diziam que ele havia se tornado um alvo. Foi por isso que ele esperou por dias, procurando uma oportunidade de se aproximar de Eren sem que Shin Tsukihara soubesse. Observando Eren se debater, Grisha não quis perder tempo argumentando com o filho. Deu um golpe poderoso na nuca de Eren, fazendo-o perder a consciência. Eren imediatamente caiu em um estupor. Não me culpe. Estou fazendo tudo isso por você. Respirando pesadamente, a mão direita trêmula de Grisha segurava uma seringa. Para herdar o poder dos titãs havia apenas uma maneira, injetar um fluido espinhal especialmente criado para se transformar em um titã mudo, semelhante às criaturas além do muro. Então o titã mudo precisaria consumir um dos titãs inteligentes, para obter o poder dos 9 titãs completando a herança. O próprio Grisha já havia herdado o poder do titã de ataque. Durante esse período, ele matou a maioria dos descendentes da família Reis e consumiu o portador do titã fundador. Entretanto, independentemente do poder titã que alguém possuísse, eles estavam presos à lei imutável de ter apenas 13 anos de vida. O tempo de Grisha estava se esgotando. Ele não tinha a oportunidade de continuar executando seu plano e sua missão. Por isso, depositara suas esperanças no filho. Eren, lembre-se de que você precisa recuperar a muralha de Maria e ir para o subsolo. Há algo muito importante lá embaixo. Lembre-se das minhas palavras. Grisha levantou a seringa bem alto. Sou voz. Ele já está inconsciente. Você está falando tanto que ele provavelmente não consegue te ouvir, interveio Shin Tsukihara, aparecendo em um momento oportuno. Ele segurava um guarda-chuva preto em uma mão e uma mala com bordas de ouro branco na outra. Apesar da chuva torrencial, ele permaneceu imaculado, sem nenhuma partícula de sujeira. Comparados aos Grishas atuais, eles pareciam dois indivíduos de mundos diferentes. Seja você quem for, ninguém pode me impedir agora. Grisha não ficou surpreso com a chegada de Shin Tsukihara, mas não esperava que acontecesse tão rápido. Ele não hesitou e mirou a seringa no pescoço de Eren. Bang! Um clarão com a velocidade de um relâmpago passou na frente de Grisha, fazendo-se perguntar se Shin Tsukihara tinha vindo armado com uma arma. No momento seguinte, uma dor aguda percorreu seu pulso, e a seringa escorregou de sua mão e voou para longe. Shin Tsukihara deu um passo à frente, pegando suavemente a seringa que caía.
Então isso é fluido espinhal de Titã, hein? Shinsukiara pensou consigo mesmo. Ele não estava interessado nesse poder, mas talvez houvesse algumas novas descobertas a serem feitas. É claro que ele próprio não poderia realizar tal ato. Ele pretendia levar o fluido espinhal para o mundo Gol e entregá-lo ao doutor e sua amante, Nishino, para pesquisa. Esses dois eram muito versados em genética. Devolva-me. Grisha, ignorando a dor intensa em sua mão, gritou com os olhos vermelhos. Sem esse fluido espinhal, ele não poderia transformar Eren em Titã, e Eren não poderia consumi-lo. Seu poder não seria passado adiante. Grisha passará quase 10 anos disfarçado dentro das muralhas, tudo por causa daquele dia. Ele não podia permitir que ninguém atrapalhasse seu plano. Devolva-me. Grisha gritou novamente. E se eu disser, não? Shinsukiara perguntou com um sorriso irônico. Você vai se arrepender. Grisha, sem considerar as consequências, de repente mordeu o próprio braço com um olhar feroz. Vendo sua determinação feroz, parecia que ele não desistiria até arrancar um pedaço de carne de si mesmo. Sangue espirrou. A temperatura ao redor dele subiu repentinamente. Bom, um forte relâmpago atravessou as nuvens escuras, iluminando momentaneamente os arredores. A água da chuva ao redor deles evaporou instantaneamente, dando origem a uma névoa branca e espessa. Dengue! Com um rugido ensurdecedor, uma mão enorme rompeu a névoa. Sem esforço, derrubou as árvores que obstruíam o caminho de Shinsukiara. Grisha queria matar Shinsukiara. No entanto, ele provavelmente superestimou o perigo representado por Shinsukiara. Não poderia ter previsto que este homem não teria medo algum do titã inteligente. Bom, Grisha se transformou em um titã com mais de 10 metros de altura. Embora se elevasse acima dele, ficou momentaneamente perplexo. Não conseguia encontrar a figura de Shinsukiara. O coração de Grisha disparou quando ele se virou rapidamente, apenas para ver Shinsukiara agachado em uma árvore alta. Shinsukiara dobrou as pernas e empurrou, lançando-se a uma velocidade incrível. A velocidade pegou Grisha desprevenido. No ar, Shinsukiara acionou algo em sua mala. A aura vermelha de Jormungandr iluminou o céu noturno, acompanhada por um calor escaldante que evaporou a água da chuva instantaneamente. Grisha não conseguiu localizar Shinsukiara, mas sentiu claramente a ameaça se aproximando. Instintivamente cobriu a nuca. Sovosh! Um clarão de luz vermelha seguido por um jato de sangue. O braço titânico do Grisha caiu do céu, colidindo com o chão e achatando árvores como folhas de grama. Se estivessem em estado selvagem, e Grisha tivesse acesso ao poder do titã fundador, Shinsukiara poderia ter ficado cauteloso. Afinal, o incontável exército dos titãs exigiria cautela. Mas ali em Trosh, Grisha não tinha essa noção. Se tivesse usado os titãs selados dentro das muralhas, talvez tivesse tido uma chance contra Shinsukiara. Mas ele não recorreria a isso. A batalha era completamente unilateral. Rugido. O Grisha ferido, agarrando o pulso ferido, continuou recuando, pisoteando árvores como se fossem grama. Shinsukiara se manteve firme, cravando o cabo da lâmina no chão. O calor e a alta temperatura se espalharam, fazendo a terra rachar. A água da chuva evaporou, formando uma névoa branca que obscureceu tudo. Apesar da chuva forte, a temperatura subiu muito, transformando o ambiente em uma fornalha. Principalmente dentro do titã de Grisha, onde a temperatura já estava alta, ele tinha dificuldade para respirar. Vamos acabar com isso. Shinsukiara não pretendia perder tempo com Grisha. Ele agarrou o cabo da espada e a girou, maximizando o poder de Tatara. Das rachaduras na terra, lava escaldante rompeu, espalhando-se em direção aos pés do titã. Com uma explosão ensurdecedora, uma coluna de fogo disparou para o céu. As chamas engolfaram o titã, queimando-o vivo. Bom, um rugido estrondoso cortou o céu noturno, abafando os gritos agonizantes do titã. Baque. Depois de um tempo, as chamas se dissiparam, revelando um cenário infernal, árvores carbonizadas e incêndios violentos. O titã cambaleou e desabou, coberto de queimaduras. Seus músculos estavam carbonizados como pedaços de carvão. Com um baque final, ele atingiu o chão, incapaz de se mover. Shinsukiara aproximou-se da nuca do titã passo a passo, segurando Jormungandr. Sem hesitar, ele empurrou a espada para a frente. Capítulo 105. A lâmina afiada perfurou a nuca do titã de ataque, e fios visíveis de sangue se espalharam do ferimento enquanto a energia era absorvida. Um raio dourado cruzou o céu, seu rugido ensurdecedor ecoando pelo ar. Dentro do corpo de Grisha, o poder de dois poderosos titãs desencadeou uma reação em cadeia, alterando a própria estrutura do mundo. Shinsukiara, segurando o punho da espada, pôde sentir distintamente que naquele exato momento, ela havia adquirido uma sensação sutil e enigmática. Uma sensação como se pudesse comandar o próprio universo. Bum! Um raio dourado riscou o céu, seu rugido ensurdecedor ecoando pelo ar. Dentro do corpo de Grisha, o poder de dois poderosos titãs desencadeou uma reação em cadeia, alterando a própria estrutura do mundo. Shinsukiara, segurando o punho da espada, pôde sentir distintamente que naquele exato momento, ela havia adquirido uma sensação sutil e enigmática. Uma sensação como se pudesse comandar o próprio universo. Embora os poderes do titã de ataque e do titã blindado pudessem não ter sofrido uma evolução significativa para Jormungandr, Shinsukiara agora percebia uma transformação interior, tornando-se a personificação da autoridade. Com um simples pensamento, ele podia invocar dezenas de titãs colossais de dentro das muralhas Rose. Neste mundo, esta era a força suprema. Essa sensação é realmente delicada, tão sutil que poderia nos enganar, murmurou Shinsukiara para si mesmo. Ter o poder de ditar a vida e a morte repentinamente poderia facilmente fazer com que alguém se sentisse invencível, alimentando um desdém por tudo. Há poucos momentos, Shinsukiara até havia pensado em aniquilação. Felizmente, ele rapidamente recuperou a compostura. A turbulência diminuiu gradualmente e a agitação de Jormungandr deu lugar à serenidade. Os restos do titã ainda irradiavam um calor intenso, derretendo-se gradualmente e desaparecendo no ar.
Vamos considerar isso uma provação de pesadelo, comentou Shin Tsukiara enquanto olhava para Eren deitado no chão. Ele o ergueu gentilmente, carregando-o de volta para o distrito. Graças aos esforços de Grisha, 1/3 da ordem para reunir os poderes dos 9 titãs foi cumprida. Shin Tsukiara agora possuía as habilidades do titã blindado, do titã de ataque e do titã fundador. No dia seguinte, Eren estava inconsciente há algum tempo. Quando acordou de repente, viu-se reclinado em uma cama de hospital com Ares cuidando dele. Onde está meu pai? O que aconteceu ontem à noite? A respiração de Eren se acelerava enquanto ele perguntava com urgência. No entanto, Ares respondeu com uma expressão confusa e um sorriso. Senhor Eren, parece que o senhor teve um sonho angustiante. O senhor desmaiou inesperadamente ontem. O médico atribuiu isso à desnutrição causada pelo tempo que passou no campo de refugiados. O senhor deveria descansar mais. Eren ficou surpreso. Apesar da vivacidade dos eventos da noite anterior, o rosto furioso de seu pai estava gravado em sua mente. Tudo estava sendo descartado como meros sonhos? Senhor Eren, parece que o senhor tem sentido muita falta do seu pai. Mas não se preocupe, o chefe ordenou que a empresa fique atenta a qualquer pista. Se houver alguma coisa, avisaremos o mais breve possível. Ares continuou a explicar, dissipando a perplexidade de Eren. Só um sonho, então? Eren balançou a cabeça, mas, refletindo, expressou gratidão. Por favor, transmita meus agradecimentos ao chefe Shin. Ares assentiu, aconselhou Eren a descansar e partiu após oferecer algumas recomendações médicas. Enquanto isso, Shin Tsukiara se acostumava ao novo poder de Jormungandrer. O sistema explicava o poder dos 3 titãs que ele havia absorvido. Jormungandrer funcionava como um receptáculo temporário, permitindo que Shin Tsukiara exercesse a autoridade dos titãs. Cada autoridade correspondia ao poder de um titã específico. Sistema, posso trazer pessoas do mundo Gol para cá? Pode. As coordenadas do mundo titã são estáveis. No entanto, abrir a passagem consome uma quantidade substancial de energia. Consequentemente, é necessário um intervalo de 1 ano entre as aberturas para repor a energia. A voz imparcial do sistema ressoou nos ouvidos de Shin Tsukiara. 1 ano no mundo dos Gols equivale a 1 ano aqui. Shin Tsukiara ponderou essa ideia por algum tempo. Com a elucidação do sistema, ele se sentiu mais tranquilo. Embora parecesse ter tido um começo auspicioso ao obter os poderes dos 3 titãs, Grisha já havia falecido. Na frente marleiana, ações importantes provavelmente não aconteceriam tão cedo. No entanto, a ambição de Shin Tsukiara ia além da mera aquisição dos poderes dos 9 titãs. Ele aspirava a alcançar o controle absoluto sobre todo o mundo titã. Seu objetivo era subjugar todos os mundos que atravessasse, estabilizar suas coordenadas e utilizá-las como trampolins para sua progressão. Por exemplo, o mundo dos carniçais já estava sob seu domínio. Ele podia se apropriar de suas riquezas e exercer seu poder à vontade. No entanto, a situação do mundo titã era única, governada pela família real. Ao contrário de seus outros mundos, faltavam-lhe indivíduos familiares e confiáveis. Mikasa ainda era muito jovem, e prepará-la para se tornar uma representante adequada exigiria um tempo considerável. Ele precisava de mão de obra imediatamente. Então vamos iniciar a passagem do espaço-tempo. Preciso partir em breve. Pouca preparação foi necessária. Quando Shin Tsukiara deixasse o mundo titã, o tempo pararia em seu reino atual. Após sua jornada inicial, as passagens entre o mundo titã e o mundo Gol haviam se estabilizado consideravelmente. A segunda abertura produziu turbulência mínima. Cruzando o que parecia ser uma cortina de escuridão, os olhos de Shin Tsukiara se abriram diante da chuva forte e do vento cortante. Estruturas altas se espreitavam ao longe, suas luzes lançando um brilho vibrante. A cena era uma ruptura gritante com o mundo dos titãs. O dia estava agitado para as pessoas. A promulgação da lei dos carniçais havia inaugurado uma enxurrada de tarefas. Carniçais que antes definhavam na ociosidade eram agora cidadãos registrados, obrigados a se dedicar a empregos remunerados. Atribuir funções e locais de trabalho exigia um planejamento meticuloso. Em sua função de chefe de gabinete, Shin Tsukiara delegou grande parte dessa responsabilidade a Akira e aos gêmeos. Ao entrar, Shin Tsukiara abraçou de repente por trás, causando-lhe um sobressalto. Qual o problema? Você me assustou. Senti um pouco a sua falta. A admissão de Shin Tsukiara foi sincera. Corando, Akira brincou. Você é um charme. Só faz um dia e você já está me fazendo corar. Shin Tsukiara a encarou, preocupado que a provocação pudesse desanimá-la. As irmãs Yasuiza passaram rindo enquanto concluíam seu trabalho. Shin Tsukiara abraçou Akira, levando-a naturalmente em direção ao seu quarto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. No segundo dia, quando Shin Tsukiara acordou, ele se sentiu revigorado. Akira, que nunca havia se atrasado ou tirado um dia de folga, chegou atrasado hoje e até pediu meio-dia de folga. Shin Tsukiara gentilmente a chamou para tomar café da manhã, mas ela bateu a porta com raiva em resposta. A natureza normalmente dominante de Akira havia suavizado. Era muito divertido para ela encarar as duas irmãs com tal aparência. Shin Tsukiara queria passar algum tempo com eles, mas havia assuntos importantes a tratar. Ele foi primeiro ao Distrito 20 para encontrar Nishino, entregando fluido espinhal relacionado aos titãs para sua pesquisa. Ele também ordenou que o professor a fosse enviado da sede na qualidade de diretor do CCG. Entretanto, Shin Tsukiara ainda enfatizou a Nishino para não usar a droga misteriosa nela mesma, mesmo para experimentação humana. Ele estava preocupado que se a menina tola não conseguisse progredir em sua pesquisa por muito tempo, ela poderia fazer alguma tolice. Nishino não investigou mais. Ela não duvidou nem um pouco das palavras de Shin Tsukiara e acreditava completamente no efeito milagroso da droga que poderia transformar humanos em titãs. Ela começou sua pesquisa imediatamente, até mesmo deixando Shin Tsukiara de lado.
Nishino realmente encontrou sua alegria e senso de realização na pesquisa científica e ficou bastante intrigada com a ideia de ajudar Shin Sukihara. Ao ver que Nishino já conduzia testes clínicos com ratos, Shin Sukihara sabia que a ideia de convidá-la para jantar estava fora de questão. Em vez disso, ele deixou o laboratório. Ele também marcou uma consulta. O rei Kaolho, ou melhor, o atual editor-chefe oficial do jornal CCG. Após a aprovação da lei de contramedidas contra Gous, a identidade de Takatsuki Sen, como aparentava superficialmente, mudou para a de editora-chefe oficial do jornal CCG. Seu trabalho diário envolvia promover as iniciativas do CCG, incluindo ações importantes e publicá-las no jornal. Eto gostava desse trabalho. Ela gostava de viver uma vida que agora parecia humana. Entretanto, durante a noite, Eto tinha outro trabalho. Usando a árvore Aogiri, ela lidou com Gous que não estavam dispostos a cooperar ou aqueles que se recusavam a mudar. Havia alguns Gous que não queriam consumir alimentos feitos por humanos. Por que você tem tempo de me convidar para jantar? É como se o sol estivesse se pondo no oeste. Em um café, Eto entrou, usando óculos de armação de metal e carregando uma maleta. Assim que se sentou, abriu seu laptop e começou a trabalhar. Agora parece que você deveria estar mais ocupado. Você está até trabalhando durante as refeições. Shin Sukihara provocou. Eto olhou para Shin Sukihara. Isso é só o diretor explorando seus funcionários. Mas depois de dizer isso, ela fechou o laptop, pegou o café que estava ao lado e tomou um gole. Tudo bem, o que você quer que eu faça? Eto era inteligente. Ela entendeu que Shin Sukihara não viria conversar sem um motivo. Se não fosse por algo importante, ele preferiria ficar no escritório com as duas esposas. Hehe, deixe-me ir direto ao ponto. Shin Sukihara não se envergonhou da franqueza dela. Ele continuou. Você já pensou em mudar de ambiente? Meu trabalho é muito bom, condiz com a minha especialidade. Afinal, eu já fui romancista, então tenho uma boa base em escrita. Eto respondeu casualmente. Quero dizer, um ambiente completamente novo, ou um mundo completamente novo. Shin Sukihara baixou a voz. Eto congelou. O que você quer dizer? Exatamente o que as palavras significam. Shin Sukihara se levantou. Este não era o lugar adequado para discutir o assunto. Eto também entendeu. Ela se levantou também, e os dois saíram juntos. Eles mudaram a conversa para a sede da Árvore Aogiri. O quartel-general da Árvore Aogiri havia sido estabelecido em uma base secreta nos arredores de Koshleia com a ajuda de Shin Sukihara. Os Gous que Eto capturou foram convenientemente jogados na porta de Koshleia. Os guardas de Koshleia já estavam acostumados. De vez em quando, vários Gous com casos de assassinato em mãos eram nocauteados e deixados na entrada. Podemos conversar aqui. O número de membros da Árvore Aogiri havia diminuído significativamente. No início, muitos Gous se juntaram a eles por sobrevivência ou medo da Árvore Aogiri, mas depois que a lei de contramedidas Gou foi promulgada, muitos optaram por sair. Os que permaneceram eram leais ferrenhos. Shin Sukihara não fez rodeios. Ele informou Eto sobre o mundo dos titãs, mas apenas mencionou a descoberta da entrada para outro mundo. Não revelou detalhes desnecessários. Claro, ele ousou compartilhar essa informação com Eto por causa da força atual dela. Para ele, ela não era mais uma ameaça. Se outros ouvissem falar de outro mundo, certamente ficariam surpresos ou pensariam que era uma piada. Mas Eto acreditou imediatamente. Ela empurrou os óculos para cima do nariz com a ponta do dedo, a excitação brilhando em seus olhos. O novo mundo é simplesmente inacreditável. O que você quer que eu prepare? Eto era realmente inteligente. Ela entendeu imediatamente que Shin Sukihara não podia estar ali só para compartilhar segredos. Ela não considerava seu relacionamento com ele tão íntimo. Ele devia querer que ela fizesse alguma coisa. Ela também percebeu que não era páreo para Shin Sukihara. Ao vê-lo no café, sentiu uma aura completamente diferente de antes. Ela não conseguiu vencer ele. Então Eto manteve sua postura confiante de sempre. Todos que a conheciam sabiam que ela não era alguém ávida por poder. Seus desejos eram bem simples. Se Shin Sukihara pudesse lhe dar a vida que ela queria, ela se dedicaria de todo o coração. Reúna os legalistas da Árvore Aogiri. Eles precisam ser absolutamente leais. Acredito que você se sairia melhor nisso. Não vou interferir. Mas não podemos levar muita gente, você vai precisar providenciar isso. Shin Sukihara disse lentamente, esta também é uma oportunidade para você. Naquele mundo, ninguém sabe o que é um Gou. Você pode começar uma nova vida. Eto ficou em silêncio. A lei de contramedidas dos Gous foi implementada sem problemas, mas o conflito entre humanos e Gous não pôde ser apagado com apenas algumas leis. Mesmo na vida cotidiana, as tensões entre as duas raças ainda estavam presentes. Afinal, ninguém que trabalhasse com um Gou poderia realmente baixar a guarda e esquecer que essas criaturas eram monstros capazes de devorar humanos facilmente. Quem estaria disposto a comer com um leão no mesmo recinto? Esse conflito levaria tempo para se dissipar, muito tempo, décadas talvez. Levaria uma geração para gradualmente aceitar a situação e passá-la para a próxima geração para evitar hostilidade. No entanto, Eto já estava satisfeita com a situação atual. Ela fingia não notar os olhares frios e o medo dos colegas durante o expediente diário. Mas agora, como Shin Sukihara havia dito, uma nova oportunidade surgiu. Capítulo 107. Eto Yoshimura claramente valoriza imensamente esta oportunidade, supervisionando pessoalmente os preparativos. Ela selecionou a dedo seus fervorosos fãs sem cérebro para este evento. Além disso, Eto é acompanhado por Noro. Noro também ocupa uma posição significativa entre os executivos da Árvore Aogiri. Ele é um Gou de classificação SS, uma potência inegável no mundo de Tokyo Ghoul. Suas formidáveis habilidades regenerativas permitem que ele se recupere rapidamente, mesmo quando seu corpo está completamente destruído. Durante a infância, Eto enfrentou dificuldades e era solitária até conhecer Noro e outros.
Eles fundaram a árvore Algeri, e ela sempre considerou Noro como parte da família. A lealdade inabalável de Noro e seus companheiros a Eto é inquestionável. Quando embarcaremos? A impaciência de Eto é palpável. Não se apressem. Esperem mais 2 dias. Voltei por um breve período e quero passar um tempo de qualidade com eles. Além disso, preciso providenciar alguns suprimentos frescos. Shin Tsukiara não tem pressa. O tempo no mundo dos titãs continua estagnado desde que ele partiu, então isso não afetará seus planos. Além disso, a maioria dos suprimentos que ele trouxe para o mundo titã durante sua visita anterior se esgotou. Esta é uma fase de rápido desenvolvimento para sua influência no mundo titã, exigindo uma preparação completa desta vez. Como chefe do CCG, Shin Tsukiara emitiu ordens para requisitar uma quantidade substancial de suprimentos e até mesmo adquirir um conjunto de armas de fogo. Armas de fogo têm eficácia limitada no mundo dos carniçais, pois a velocidade dos carniçais permite que eles desviem de balas. Balas comuns não causam dano fatal aos carniçais. Entretanto, no mundo dos titãs, onde a tecnologia é deficiente, armas de fogo podem não ter muita influência para intimidar os titãs, mas são eficazes contra humanos. A requisição de suprimentos levou 3 dias. Shin Tsukiara declarou publicamente que estava treinando discretamente uma força-tarefa especializada. Uma desculpa tão frágil que ninguém dentro do CCG ousou levantar objeções. Além disso, os suprimentos que ele requisitou eram itens não essenciais, principalmente alimentos e materiais abundantes no mundo moderno. Mundo Titã. Enquanto Shin Tsukiara guiava o grupo pela passagem do tempo, eles emergiram na luz. No momento em que Eto apareceu, sua excitação a levou para frente, seus olhos brilhando enquanto ela inalava profundamente o ar puro. Shin Tsukiara sorriu sutilmente, compreendendo as emoções de Eto. Atrás deles, havia 10 figuras vestidas com túnicas e capuzes marrons, obscurecendo seus rostos. A partir de hoje, suas novas identidades são de funcionários da empresa de negociação da família Shin. Sim, Shin Tsukiara já havia apresentado Eto ao cenário geral deste mundo. Eto parecia uma criança curiosa, esticando-se na ponta dos pés para maximizar sua altura de 160 centímetros, olhando para a parede colossal à distância. Este é o Muro das Rosas. Uau, é realmente de tirar o fôlego. Não fique boquiaberto. Shin Tsukiara de repente questionou se seria sensato trazer Eto ali. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele deu um tapinha na cabeça de Eto e liderou o caminho. Eto tocou a nuca dela, simulando irritação, mas obedientemente a seguiu. Os transeuntes a observavam enquanto ela caminhava em um vestido longo de estilo moderno, inegavelmente chamando a atenção. Entretanto, dado o reconhecimento da insígnia da companhia comercial da família Shin, ninguém ousou criar qualquer perturbação. Shin Tsukiara conduziu Eto para dentro da empresa comercial, onde Eris se aproximou prontamente, observando os rostos desconhecidos com curiosidade. Eris cumpriu perfeitamente seu papel, abstendo-se de perguntas desnecessárias. Senhor, posso ajudá-lo em alguma coisa? Preparem alguns trajes para esta jovem. Shin Tsukiara indicou Eto e acenou com a cabeça na direção de Eris. Quando Eto saiu, ela praticamente saiu pulando com uma expressão radiante que não conseguiu conter. Eris parecia ter interpretado mal a relação entre Shin Tsukiara e Eto. Ele nunca tinha visto Shin Tsukiara interagindo com uma mulher desconhecida antes, sem contar Mikasa, dada a sua pouca idade. Além disso, o comportamento indiferente e desinibido de Eto diante de Shin Tsukiara deixou Eris perplexo. Consequentemente, ele agiu com cautela. Eris até selecionou especificamente vários conjuntos de roupas nobres de alta qualidade da loja, fazendo Shin Tsukiara esperar um pouco. No entanto, é preciso reconhecer que ao testemunhar a transformação de Eto, Shin Tsukiara ficou surpreso. Eto vestia um vestido azul claro, personificando o estilo da corte europeia, o que lhe dava a aura de uma princesa nobre. A aparência de Eto era inerentemente delicada, embora geralmente um tanto desleixada. Agora, adornada com trajes elegantes, ela sem dúvida se destacava. Como está? Como está? No momento em que ela falou, seu tom mudou para o de um indivíduo frenético, desmantelando abruptamente a imagem refinada. Nada mal, respondeu Shin Tsukiara com franqueza. Naquele momento, uma batida ressoou na porta. Mikasa estava ali com uma mala na mão, o olhar perplexo ao contemplar o coquete, Eto diante de Shin Tsukiara. Antes que Shin Tsukiara pudesse responder, Eto avançou em direção a Mikasa. Apesar de ser um pouco mais alta que Mikasa em meia cabeça, Eto assumiu o papel de irmã mais velha. Você deve ser a Mikasa, né? Que fofa. É o seu kink? Parece bem impressionante. Eto beliscou as bochechas de Mikasa e sorriu. Incerta da associação entre a mulher excêntrica à sua frente e Shin Tsukiara, Mikasa hesitou em evitar o gesto ou não. Chega de apresentações, vamos ser amigos. Sou Eto, sócio do Sr. Shin. Provavelmente nos encontraremos com frequência no futuro. Com um tapinha na cabeça de Mikasa, Eto deu um passo para trás, oferecendo uma leve reverência antes de estender a mão delicadamente em direção a Mikasa. Quando sua mão estava prestes a fazer contato, Shin Tsukiara a afastou com um tapa. Não ligue para ela. Você deve prosseguir com seu treinamento. Mikasa sentiu alívio, grata por se livrar da presença de Eto, cuja mera presença sempre a incomodava. Aquela mulher emanava uma enigmática sensação de perigo. Senhor Shin, você continua o mesmo, tão pouco romântico. Observando a figura de Mikasa se afastando, Eto sorriu alegremente, encontrou um assento e sentou-se elegantemente, estendendo suas longas pernas graciosamente. Certo, parem com o teatro. Shin Tsukiara lançou um olhar para Eris, que se retirou obedientemente, fechando a porta atrás de si. Parecendo alheia às palavras de Shin Tsukiara, Eto retomou as poses marcantes, evidentemente se deleitando com seu traje atual. Aqui, ninguém a reconhece como uma Gou, a rei de um olho. Eles a percebem apenas como uma nobre. Então, esclareça-me, que tarefa você exige de mim? Eto perguntou abruptamente.
Shin Sukihara assentiu e tirou vários esboços do bolso. Em um mundo sem câmeras, os esboços serviam como o único meio de retratar pessoas. Esses esboços eram notavelmente realistas. Eles delineavam inequivocamente os indivíduos que retratavam. Capítulo 108. Eto aceitou os documentos, lançando-lhes um olhar rápido porém penetrante. Quase imediatamente reconheceu que aqueles documentos continham informações abrangentes sobre diversas figuras de alto escalão deste mundo. Esses indivíduos são senhores da guerra e oficiais do governo dentro da Muralha Rose, cada um com poder considerável. No entanto, sua disposição em cooperar comigo é bastante limitada. Com a influência de Shin Sukihara agora transferida para a Muralha Rose, ele iniciou ações contra essas figuras. Sem dúvida, recursos financeiros facilitaram o processo, com a maioria dos oficiais e autoridades militares se mostrando condescendentes. Para a expansão dos negócios, a conveniência estava em primeiro lugar. É claro que havia exceções, assim como aquelas motivadas pela ganância insaciável. Lidar com questões financeiras era simples, mas esse grupo em particular exigia ações do negócio, efetivamente, uma parte dos direitos da empresa. Isso decorreu principalmente do fascínio irresistível das provisões e recursos de Shin Sukihara. Entendido. Deixe isso comigo. Mas você precisará me ajudar a estabelecer uma conexão. Eto assentiu, sua atenção agora focada nos documentos à sua frente. Os documentos não apenas detalhavam as identidades desses altos funcionários, como também continham informações abrangentes sobre a distribuição de poder no mundo cercado pelo muro. Tudo isso foi resultado de anos de investigação de Shin Sukihara. Está tudo pronto. Amanhã à noite haverá um banquete, e você comparecerá como membro da família Takagi. Shin Sukihara sorriu. Este foi um investimento considerável que ele fez para criar a nova identidade de Eto. Sua pessoa pública deve permanecer totalmente separada dos negócios da família Shin para garantir sua capacidade de lidar discretamente com assuntos que é melhor não revelar. Envolver-se nesse tipo de situação era a especialidade de Eto, e não havia necessidade de Shin Sukihara dar explicações detalhadas. A noite seguinte chegou. Apesar da recente calamidade que atingiu o distrito de Shiganshina e a Muralha Maria, a mansão do Duque dentro da Muralha Rose manteve seu opulento banquete conforme programado. Enquanto do lado de fora da mansão havia refugiados famintos, dentro de suas paredes, música e dança estavam a todo vapor. Como empresário recém-estabelecido, Shin Sukihara também recebeu um convite, mas recusou, alegando sua agenda de trabalho ocupada. Do lado de fora da mansão, o filho do Duque dava calorosas boas-vindas aos convidados que chegavam. Eram indivíduos familiarizados com seu pai, e suas interações eram marcadas por cordialidade e familiaridade. Gradualmente a noite desceu. A maioria dos convidados já havia chegado e, como filho do Duque, raramente precisava passar por tais situações. Rapidamente ele instou seus subordinados a se prepararem e fecharem as portas, posicionando-se para participar do banquete. Naquele exato momento, uma carruagem luxuosa avançou em direção a eles, capturando a atenção de todos. A carruagem parou na entrada da mansão do Duque. Eto levantou a cortina da carruagem, auxiliada por seus acompanhantes, e emergiu trajando um elegante vestido de noite preto. Um colar de cristal adornava seu pescoço esguio, realçando sua imagem de beldade delicada. Embora o filho do Duque tivesse conhecido muitas mulheres bonitas, o fascínio dela era excepcional. Seu olhar permaneceu em um sorriso atordoado e quase tolo. A jovem vem da família Takagi e chegou atrasada devido a um desconforto. Por favor, perdoe-a, Duque, disse Eto suavemente. O filho do Duque permaneceu perdido em pensamentos até que um discreto empurrão de seu mordomo o trouxe de volta à realidade. Ajustando rapidamente seu comportamento, ele buscou uma postura mais digna. Sem problemas, sem problemas. O vento lá fora está forte. Vamos para dentro de casa. Com a orientação e o tato de Eto, lidar com o jovem nobre foi moleza. Eles conversaram casualmente durante a viagem, e ideias românticas já começavam a florescer no coração do jovem nobre. A julgar pela sua aparência, parece que você pode estar enfrentando alguns desafios. O filho do Duque astutamente percebeu as dicas implícitas de Eto, levando-o a perguntar. Percebendo a oportunidade de influenciar as coisas diante de uma beldade, ele não podia deixar isso escapar por entre os dedos. Bem, é o seguinte. A gestão da família Takagi tem sido aquém do ideal nos últimos anos. Nossos territórios têm sofrido déficits constantes. Esta visita visa discutir com o Duque se podemos trocar nossas terras por certas concessões políticas. Ao ouvir isso, o filho do Duque relaxou visivelmente, dando tapinhas no peito e prometendo ajuda. Então, esse é o assunto em questão. Permita-me apresentar-lhe meu pai. Antes do início do prato principal do banquete, o filho do Duque conduziu Eto aos aposentos internos da mansão. O que aconteceu durante a conversa entre o jovem nobre e seu pai permaneceu um mistério. No entanto, o Duque concordou com um encontro privado com Eto. Nem o pai nem o filho são virtuosos, murmurou Eto baixinho. A ideia de um encontro isolado serviu de pretexto, oferecendo-lhe a oportunidade de apresentar suas condições ardilosas. Suas expectativas se materializaram. O Duque também não era um modelo de virtude. Ao vislumbrar a aparência de Eto, ficou imediatamente cativado. No entanto, sua barriga inchada e seu rosto carnudo eram totalmente repugnantes. Ouvi dizer que você precisa da minha ajuda? Obrigada pela apresentação, nobre filho. Eu imploro, Duque, que resgate minha família Takagi. A voz de Eto tremeu, sua cabeça curvada em tristeza. O coração do Duque se suavizou, quase derretendo diante da demonstração lamentável dela. Sem problemas, sem problemas. Lembro-me do senhor Takagi sendo um pilar da nossa nação. O Duque continuou tagarelando. O sobrenome Takagi era puramente fictício. Shin Sukihara o havia concedido a um nobre menor caído, alterando sua identidade. Enquanto falava, não perdeu tempo aproximando-se de Eto, suas mãos avançando lentamente em direção à cintura esbelta dela. Tão delicado e flexível.
Surpreso com sua beleza extraordinária, o Duque achou sua própria aparência rechonchuda ainda mais repugnante. Excelência, em relação ao meu pedido. Não se preocupe. São assuntos triviais. No entanto, esta noite é uma ocasião festiva. Envolver-se em discussões de negócios estragaria o clima. Senhorita Takagi, a senhora estaria disposta a me agraciar com uma dança? Expressar seus pedidos de forma tão franca demonstrou sua audácia. O sorriso tímido de Eto revelou que ela entendia que aquele porco corpulento estava tentando ultrapassar seus limites. Muito bem então, mas Duque, você pode realmente realizar o desejo do meu coração? Eto delicadamente passou a ponta do dedo pelo peito do Duque, sua voz um sussurro suave. Naturalmente, seja o que for que você desejar, eu tornarei realidade. Com uma mulher cativante quase ao seu alcance, o Duque foi tomado pela luxúria. Ele concordou avidamente com a boca escancarada enquanto se inclinava para beijar a bochecha de Eto. Obrigado, excelência. Quando suas palavras foram concluídas, sangue vermelho espirrou no rosto de Eto. Ela lambeu delicadamente as manchas de sangue dos lábios, depois franziu a testa e cuspiu. Até seu sangue é feio. Aqueles fascinantes olhos vermelhos brilhavam intensamente na escuridão. E naquele exato momento, o Duque olhou para o próprio peito, incrédulo com os olhos arregalados. Os braços delicados haviam conseguido atravessá-lo. Capítulo 109. Uma quantidade substancial de sangue fresco foi derramada, acompanhada por uma forte dor no peito que lembrava incessantemente ao Duque que a mulher à sua frente era uma assassina. Ele se esforçou para abrir a boca tentando pedir ajuda, mas não conseguiu emitir nenhum som a tempo. Seguiu-se um som de sibilo, semelhante à vibração do ar sendo cortado por uma lâmina afiada. A expressão de Eto permaneceu inalterada com uma mecha marrom acinzentada atrás dela, extremamente ágil e rasgando sem esforço a garganta do Duque. Uma cabeça encharcada de sangue rolou no chão, os olhos do Duque permaneceram bem abertos, sem piscar. Fora do estudo, o jovem mestre andava de um lado para o outro no corredor, conhecendo bem o temperamento do pai. Embora um tanto preocupado, hesitou em bater a porta e perturbá-lo. De vez em quando, o jovem mestre encostava o ouvido na parede, mas não ouvia nenhum som. Ela deve ficar bem. O jovem mestre murmurou para si mesmo e de repente ouviu um ruído fraco. Embora o som fosse quase inaudível, ainda assim o assustou momentaneamente. Será que seu pai estaria pretendendo uma abordagem forçada? Contemplando a aparência encantadora de Eto, o jovem mestre não pôde deixar de se sentir intrigado. Por fim, cerrou os dentes e perturbou o bom humor do pai. No máximo, aguentaria uma bronca. Ele estava determinado a capturar essa mulher. Depois de se cansar dela, ele poderia oferecê-la ao seu pai como um meio de apaziguá-lo. Pensando assim, o jovem mestre encheu-se de coragem. Empurrou a porta com força e entrou, preparando-se para uma entrada heroica. O quarto estava envolto em escuridão, e a luz das velas havia se apagado. O jovem mestre não conseguiu discernir a disposição da sala por um instante. Viu Eto de costas, o pai sentado em uma cadeira, com as feições obscurecidas. Pai, o banquete está prestes a começar. Os convidados aguardam a sua presença. Apesar de sua influência externa, ele ainda tinha admiração pelo pai. Tic-tac, tic-tac. Para sua surpresa, o jovem mestre não foi recebido com a repreensão raivosa do pai. Em vez disso, um silêncio estranho tomou conta da sala, pontuado pelo som de água pingando, incomumente pronunciado. Por que há um som de vazamento? O jovem mestre não conseguiu entender e deu um passo à frente, chutando algo sem querer. Intrigado, hesitou, observando a cabeça encharcada de sangue do pai e o encarando com raiva. As pupilas do jovem mestre se contraíram. O medo o invadiu como uma maré. Ele estava prestes a gritar por socorro, mas nem sequer abriu a boca. Uma rápida mecha marrom acinzentada, parecida com um chicote, atacou com uma velocidade espantosa, envolvendo seu pescoço em um instante. Eto se virou lentamente, seus olhos vermelhos brilhando fracamente na escuridão, atraentes, mas perigosos. No entanto, naquele momento o jovem mestre estava desprovido de qualquer vaidade. Estava assustado demais para manter a compostura, e o som da água corrente escorrendo por suas calças traía seu controle. Suas tentativas de falar se reduziram a ruídos fracos. Você não estava elogiando minha beleza há pouco? Por que está com tanto medo agora? Eto provocou, seu sorriso desaparecendo abruptamente. A mecha se estreitou abruptamente, e a cabeça do jovem mestre se torceu com um estalo agudo, completando uma rotação de 180 graus. Eto limpou o sangue do rosto com um lenço de papel, retomando sua aparência elegante e digna. Ela se virou e saiu. Neste banquete, muitos obstáculos para Shin Sukihara foram eliminados. Graças ao Duque, ele conseguiu reunir todos eles, facilitando a ação de Eto. A mansão do Duque tinha guardas, mas mesmo soldados mais poderosos, o corpo de investigação, não teriam chance contra Eto. Ah, ajuda! Que tipo de monstro é esse? É claro que também havia algumas almas infelizes que não estavam na lista de assassinatos fornecida por Shin Sukihara. No entanto, para evitar vazamentos, Eto precisava ser criteriosa em suas ações. Ela nunca fora de hesitar. Aqueles que ela havia matado. Na manhã seguinte, Shin Sukihara apareceu. Eto, parecendo cansado, já estava esperando que ele acordasse. Como foi? Shin Sukihara perguntou. Na verdade, quando ele atribuiu essa tarefa a Eto, ele previu que não haveria surpresas. Não foi difícil. Já cuidei de tudo para você. Eto se espreguiçou preguiçosamente, exibindo uma atitude lânguida. Shin Sukihara sentiu sem fazer nenhum elogio extra. Um grupo de pessoas comuns, mesmo no mundo dos gigantes, não representaria uma ameaça para Eto apenas com suas espadas e armas. Tudo bem, vou dormir um pouco. Sem muita cerimônia, Eto tirou os saltos altos, fazendo-os voar. Então, descalça, voltou para o quarto. Shin Sukihara, por outro lado, tinha novos assuntos para tratar.
Tendo removido todos os obstáculos ao seu desenvolvimento, as coisas progrediram mais suavemente. No banquete, 100 executivos e oficiais militares da mansão do Duque foram assassinados, resultando em um banho de sangue. O incidente virou notícia de grande repercussão. Durante vários meses consecutivos, toda a muralha Rose ficou sob lei marcial, submetida a uma investigação completa. Essas vidas representavam mais de 100 indivíduos, todos de posição nobre ou executiva. No entanto, por mais extensa que fosse a investigação, nenhuma pista surgiu. Todos os presentes no banquete, incluindo os soldados que os guardavam, haviam perecido. Não houve testemunhas sobreviventes. Esse cenário era completamente inconcebível. Todos os guardas do banquete estavam armados, mas naquela noite fatídica, nem mesmo os moradores próximos ouviram um único tiro. Para atingir tal feito, seria necessária uma mão de obra várias vezes maior que a normal. Mas com um número tão significativo de pessoas envolvidas, como não deixou nenhum vestígio? Por mais que quebrassem a cabeça, não conseguiam entender. Neste mundo, a existência de um super-humano, como Gol Classe SSS Eto Yoshimura estava completamente além da sua compreensão. No final, esse assunto permaneceu sem solução. Com os recursos que Shin Sukihara trouxe do mundo dos Gous, a companhia comercial da família Shin desenvolveu-se rapidamente. Muitos de seus produtos até se tornaram oferendas à família real. Claramente, ela havia se tornado a empresa mais rica dentro da muralha interna. Naturalmente, houve aqueles que subestimaram, provocaram ou buscaram se beneficiar da companhia comercial da família Shin. No entanto, todos foram discretamente eliminados pelos agentes de Shin Sukihara. E todos esses agentes eram Gous. Mikasa, Eren e os outros também se tornaram membros em potencial desse grupo oculto. Com o tempo, muitos indivíduos astutos perceberam que o poder por trás da companhia comercial da família Shin era formidável. Aqueles que agiram de forma imprudente pagaram o preço com suas vidas. Consequentemente, ninguém ousou desafiá-los. Durante esse período, nenhum evento significativo ocorreu. Devido à morte do titã blindado, o lado de Marley permaneceu adormecido, abstendo-se de agir. Eles estavam tentando encontrar oportunidades para se infiltrar na muralha interna de Rose. Enquanto isso, Shin Sukihara se concentrou em estabelecer sua influência através da muralha interna, utilizando dinheiro para estabelecer conexões e garantir posições vantajosas. Capítulo 110. Vários centros de poder dentro dos muros agora caíram sob o controle de Shin Sukihara. Tomemos Hannes como exemplo. Shin Sukihara o elevou a uma posição de comando dentro do corpo de guarnição, estacionado no distrito de Trost. Ele exerce considerável influência, comparável à de um senhor feudal com autoridade militar nos tempos antigos. Já se passaram 3 anos. O tempo passa rápido. De acordo com as regras que regem a vida dentro dos muros, quando os indivíduos atingem a idade de 16 anos, eles são apresentados a 2 escolhas. Alistam-se no exército ou obedecem às diretrizes do governo, assumindo o papel de trabalhadores na mineração ou na agricultura. Devido aos limites de espaço dentro dos muros, todos devem pagar um preço e trabalhar arduamente para sobreviver. Embora esse decreto possa parecer draconiano, sua aplicabilidade no mundo dentro dos muros é indiscutível. Aqueles que optam por não se alistar são taxados de covardes. Consequentemente, a maioria dos jovens opta por ingressar nas Forças Armadas ao atingir essa idade. Entretanto, mesmo que decidam se alistar, eles precisam passar por treinamento em acampamentos militares, dominar o uso de equipamentos de mobilidade unidirecional e concluir uma série de cursos antes de poderem escolher a unidade militar específica à qual desejam se juntar. Após a queda de Shiganshina e do Muro de Maria, os critérios de alistamento estabelecidos pelo governo foram ainda mais intensificados. Desde a queda de Maria, tornou-se um lembrete incessante de que não apenas o corpo de investigação, mas todos podem enfrentar os titãs a qualquer momento. Embora a perspectiva de campos de treinamento possa não despertar o interesse de Shin Sukihara, ele conhece bem a narrativa original. Após a queda de Maria, a facção de Marley decidiu se infiltrar no mundo dentro das muralhas. Assim, Shin Sukihara, disfarçado de civil, orquestrou a participação de Mikasa neste campo de treinamento. Isso explica a ordem de Shin Sukihara para Mikasa se inscrever no campo de treinamento. Quanto a Eren, para evitar quaisquer complicações imprevistas para o personagem central da trama original, Shin Sukihara decidiu que Eren continuasse seu treinamento no regimento de reconhecimento. Ao mesmo tempo, Shin Sukihara tem outra tarefa em mãos. Inicialmente, Marley enviou 4 indivíduos como hospedeiros para os poderes dos titãs. No entanto, apenas 3 participaram ativamente da Batalha de Maria. O 4º hospedeiro, um herdeiro do titã de ataque, teve um destino infeliz logo após pousar na ilha. Devorado vivo por um titã puro, o poder do titã de ataque passou para este titã devorador, que recuperou sua consciência e adotou o apelido de Ymir. A escolha deste novo titã puro de se identificar como Ymir pode derivar do nome do Ymir Fritz original, o titã fundador. As origens dos titãs remontam a 2000 anos atrás, quando uma garota chamada Ymir Fritz adquiriu o poder do titã. Vinda de uma pequena nação chamada Eldia, Ymir poupou um grupo de porcos que seriam usados na caçada dos soldados. Esse ato levou o rei Fritz de Eldia a ordenar que Ymir tomasse o lugar dos porcos, transformando-a na presa caçada pelos soldados. Durante a fuga, Ymir caiu em um lago sob uma árvore oca, encontrando uma criatura enigmática semelhante a um espinho e obtendo o poder dos titãs. Ymir de fato adquiriu o poder dos titãs, mas não tentou fugir. Em vez disso, retornou a Eldia e ascendeu à posição de rainha. Ela teve 3 filhas com o rei Fritz, Maria, Rose e Xeena, os mesmos nomes que mais tarde foram dados às 3 muralhas que circundam a Ilha Paradis. Após uma tentativa de assassinato, Ymir deu a vida para proteger o rei Fritz. A morte de Ymir ocorreu no 13º ano após adquirir o poder do titã, explicando a expectativa de vida de 13 anos que todos os metamorfos titãs subsequentes compartilham.
O rei Fritz não estava disposto a abrir mão do poder do Titã, obrigando suas 3 filhas a consumir os restos mortais de Ymir, garantindo assim a continuação do legado do Titã. A consciência de Ymir não desapareceu de fato. Em vez disso, ela se instalou em uma coordenada espacial chamada de caminhos. Dentro desse espaço de coordenadas, todos os titãs puros são criados a partir da areia. Ao longo das gerações, a família Fritz estabilizou o número e as formas dos poderes do titã para uma contagem de 9. Embora esta narrativa possa evocar elementos de fantasia, Shin Tsukiara permanece intrigado pela enigmática criatura marinha. Ela conseguiu transformar um ex-escravo em um ser semelhante a uma divindade. Esta última encarnação de Ymir, no entanto, difere da Ymir de 2000 anos antes. Em vez disso, ela é uma pessoa comum que herda o poder do Titã Mandíbula, de acordo com o enredo original. Após a turbulência que se seguiu ao colapso de Maria, a história original postula que ela deveria ter se infiltrado na cidade e se juntado ao campo de treinamento. No entanto, informações coletadas pela missão de reconhecimento de Mikasa sugerem sua ausência. Evidentemente, as ações de Shin Tsukiara catalisaram um efeito borboleta, remodelando a narrativa original. Por sorte, os representantes de Marley são participantes deste campo de treinamento, o que os coloca sob a observação vigilante de Shin Tsukiara. O líder do acampamento já foi conquistado por Shin Tsukiara, tornando-se efetivamente um peão a serviço de seus interesses. O que está acontecendo? Shin Tsukiara fica um tanto perplexa, sabendo que se Ymir não entrou na cidade, restam apenas 2 possibilidades. Ou ela já foi capturada como parte do plano de Marley para recuperar os poderes do Titã, ou ela continua vagando pela Ilha Paradis. Independentemente das circunstâncias, Shin Tsukiara permanece firme em sua determinação de aproveitar uma oportunidade para se aventurar fora dos muros. Para atingir esse objetivo, seria necessária a cooperação do corpo de pesquisa. No entanto, nos últimos anos, o corpo de pesquisa adotou uma postura imparcial, evitando impedir ou colaborar com o desenvolvimento da empresa de negociação da família Shin. Podemos afirmar com segurança que não há qualquer ligação entre eles e Shin Tsukiara. Hoje, o destino de Shin Tsukiara é o corpo de reconhecimento, onde Ares, mais uma vez, atua como seu mensageiro. Sede do corpo de pesquisa. Erwin ocupa a mesa principal, com uma carta de apresentação adornando a superfície adjacente. Após as pesadas perdas sofridas durante a última expedição além dos muros, somadas à ausência de pistas, a reputação do corpo de pesquisa sofreu. Nos últimos anos, eles se abstiveram de empreender outra expedição além dos muros. O líder do grupo mercante da família Shin, eu me pergunto, amigo ou inimigo? Por que insistir em tais pensamentos? Desta vez, a resposta vem de uma mulher marcante. Vestida com uniforme militar e usando um rabo de cavalo, ela combina seu visual com óculos de armação preta. O nome dela é Angie Zoe, a oficial comandante do 4º Esquadrão do Corpo de Reconhecimento. No mínimo, ele apresentou uma carta de apresentação. Parece ser bastante cortês. Aliás, ouvi dizer que o chefe do grupo mercante da família Shin é um cavalheiro muito bonito. Hehe, é verdade? Embora a beleza de Angie seja evidente, seu comportamento contrasta fortemente com sua aparência. Erwin massageia a testa, exasperado, e decide ignorá-la. Angie, no entanto, permanece implacável em seu questionamento. Não é mesmo, comandante? Você deveria tê-lo conhecido na cerimônia de premiação real há 2 anos, certo? Com a interjeição de Angie, uma leveza palpável impregna a atmosfera da sala. Em resposta, os lábios de Erwin se curvam em um leve sorriso. Embora Shin Tsukiara seja um comerciante, sua influência se espalha de forma ampla e complexa. Sua presença é sentida em quase todos os setores, incluindo a família real. Inegavelmente, ele se destaca como uma figura formidável que impõe respeito. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.